Gente do céu, tudo bem com vocês? Bom dia. Esse pessoal, eu já me dá um frio na espinha quando alguém me chama de pastor, reverendo. Por favor, me ajudem. Eu gostei do bom dia, ele que deu aí esse bom dia, não foi gostoso? Obrigado, Rafa. Teve um garotão ali que deu um bom dia gostoso. Você está tudo bem? Acordou na chuvinha, dormiu na chuvinha. Está um tempo bom para não fazer nada, né? Culto de 9h30, passando por dificuldade. Você que acordou cedo para vir na igreja 9h30 ou assistir, amém. Obrigado, Renato. Gente do céu, quanta coisa aparece aqui no púlpito quando eu subo aqui. Bom estar com vocês. Se celebraram a Páscoa? Todo mundo ganhou ovo de Páscoa? Não, eu também não ganhei ovo de Páscoa, cara. Eu pensei nisso ontem. Ontem a gente fez uma ceia lá em casa, um jantar. E eu fiquei pensando, caramba, não tem ovo de Páscoa nessa casa? É mole? A gente está crente mesmo lá em casa. A Páscoa, ela é uma celebração interessante, né? Desde a primeira Páscoa no Egito, lá, quando a gente lê no Êxodo, ela era uma celebração de um povo, né? Não é uma celebração individual, é uma celebração de um povo sendo liberto. E o critério para você fazer parte daquele povo era muito curioso, né? Talvez se fosse hoje em dia, né? Fala, cara, tudo bem, a Páscoa vai libertar os judeus. Como é que a gente vai saber? Ah, pede a carteirinha e tal. E o critério de Deus foi tão especial. Ele falou assim, olha, todo mundo que estiver numa casa marcada pelo sangue do Cordeiro faz parte desse povo. Os critérios de Deus são tão íntimos, né? Cara, se você está numa casa e eu sinto que é algo tão íntimo e ao mesmo tempo tão simples, não importa a casa, não importa o tamanho da sua casa, eu sinto que Deus estava dando uma mensagem ali, dizendo, olha, a salvação é para quem quer, se você se sente participando, se você crê, algo tão simples quanto marcar a porta da sua casa. Você faz parte do povo. Depois, as orientações sobre a festa da Páscoa, elas foram, né, dadas ali em Deuteronômios, para a gente poder sempre celebrar em casa, os pais contando aos filhos, dizendo que essa salvação, esse poder de Deus para salvar, ele vai de geração em geração, que é algo poderoso, mas ao mesmo tempo algo simples e íntimo, né? Não é algo que é comemorado na igreja, não é algo que é comemorado, sei lá, nas ruas, é uma festa das casas, das famílias, e se você hoje faz parte de uma família, você pode dar graças a Deus. Se você está crendo por constituir uma família, eu creio que Deus tem algo especial para você, nesse sentido. A gente está numa série, sexta, sábado, domingo, hoje é a última mensagem dessa série, sobre esse poder renovador de Deus, que se expressa nessas 3 etapas, sexta, sábado e domingo. E hoje a gente chega no domingo, hoje a gente chega no dia do milagre, e eu queria fazer uma leitura mais longa com vocês sobre esse domingo. É um episódio, né, esse domingo da ressurreição, que foi o cumprimento da Páscoa. A Páscoa que aconteceu ali no Egito, ela anunciava tanto a salvação deles fisicamente da escravidão, quanto apontava para a salvação espiritual que viria em Jesus. Então, abre comigo em Marcos 16, e eu realmente te encorajo a ler, os 4 evangelhos têm contando essa história. Então, se você puder, ela é bem breve. E Marcos, escolhi a versão de Marcos para ler com vocês hoje. Eu quero ler todo o capítulo 16. Amém? Cara, está tremendo aqui a minha base. Deixa eu beber água. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, então é assim que a gente sabe que é domingo, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Então Jesus, ele foi sepultado num túmulo cavado numa pedra, e é uma região árida, então era uma pedra, e eles botaram na frente desse sepulcro uma pedra tão grande que uma pessoa não conseguiria tirar, né? Então, Jesus, se ele mesmo ressuscitasse como um homem normal e tentasse empurrar a pedra de dentro, ele não ia ficar
um ressuscitado morto lá dentro. Aliás, ressuscitado preso. E eles fizeram isso porque eles tinham medo. O que acontece? Como Jesus anunciava muitas vezes que ele ia ressuscitar no terceiro dia, os judeus, as autoridades da época, tinham medo dos discípulos virem roubar o corpo de Jesus. Então eles botaram uma pedra enorme para garantir que ninguém ia roubar. E é tão bom como a gente... quanto mais dificuldade a gente coloca para Deus, mais nítido fica que é só Deus mesmo que faz uma coisa dessa, né? Então, elas estavam perguntando, cara, a gente quer entrar lá para ungir o corpo de Jesus, uma tradição da época, mas quem é que vai rolar aquela pedra? Versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Você pode dizer amém para os crentes que não creem? Amém, amém, que existe espaço na Bíblia para... Cara, Jesus ressuscitou, não acredito. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Isso aqui conta melhor essa história em Lucas. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Não, Jesus está vivo mesmo, ele apareceu para esses 2 aqui. Ela viu e eles viram. Cara, não acredito. Isso aqui, gente, só são os apóstolos, tá? Só é assim, os líderes. Isso é o quanto de esperança você pode ter nos líderes. São pessoas normais. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, nada, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Esse domingo, né? Esse domingo da Páscoa, ele é especial porque a gente se depara com algo que transcende qualquer explicação. Eu já contei essa história aqui para vocês, mas quando eu era garoto, não tão garoto, quando eu tinha 20 anos de idade, fiz um intercâmbio, fui morar numa estação de esqui e conheci o Bob Strezovski. E ele é da Macedônia, e ele nunca tinha ouvido falar da história de Jesus. Lá é proibido ter cristãos. Eu já contei essa história para vocês. E um dia ele chegou em casa, chegou no quarto, a gente compartilhava a casa, sentou lá e ficou me olhando, eu estava de olho fechado orando. Depois de uns 10 minutos, ele falou, Timóteo, quem que você está falando? Eu estou orando. Ele tá, como assim você está orando? Eu falei, cara, eu falo com Deus. E aí ele falou, cara, mas ele não te responde, que eu estou aqui, não estou ouvindo nada. Não me censurando e não com uma ironia, mas com uma real espantado com a história. E aí eu comecei a contar para o Bob a história de Deus e a história da Bíblia, e ele foi ouvindo e achava uma coisa curiosa aqui, outra curiosa ali. Quando eu cheguei a contar para ele da história que Jesus ressuscitou, quando chega no domingo, aí ele levantou assim, falou, cara, até aqui era muito difícil, isso aqui é maluco. E foi embora. Falou, cara, o cara morreu e ressuscitou. Não, você está de brincadeira comigo que você acredita num negócio desse. Porque assim, o que Deus tem para nós é literalmente impossível.
aos olhos humanos. O que Deus tem para nós é algo ilimitado, algo infinito, algo que a gente não consegue conceber com a nossa mente. A história de Jesus e esse domingo da Páscoa é justamente aquele ponto onde você fala, meu Deus, aqui eu perdi a história toda. E se a gente não fosse criado desde criança ouvindo isso, se a gente assistisse um filme e de repente alguém ressuscitasse no filme, a gente fala, nossa, agora perdi. Volta o filme aí que eu acho que eu perdi alguma coisa. E a jornada que Jesus e que o Pai convida a gente para viver é uma vida de coisas impossíveis. Você entende isso? Que a sua vida não é sobre probabilidade, não é sobre entender, é sobre o impossível. E quanto mais impossível vai ficando, mais o cheiro de que Deus está escrevendo essa história tem. Não, isso aqui eu conseguia resolver. Aí dá uma piorada. Agora não dá mais para resolver. Isso aqui é que tem a cara de Deus. Eu trouxe 4 versos aqui para a gente. Olha, Gênesis 18, 14, quando falando sobre Sara ter um filho, pela primeira vez ela era estéril, ter filho com 90 anos. Gênesis 18 diz assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deus, desde o começo, dizendo assim, olha só, eu sou um Deus que não tem nada de impossível para mim. Depois, em Lucas 1,37, Jesus, ele afirma, pois nada é impossível para Deus. Depois, em Mateus 19, 26, diz assim, Jesus olhou para ele e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu gosto disso daqui, Efésios 3, 20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sexta, sábado e domingo é sobre a gente morrer para as coisas que são possíveis e entrar na dimensão do impossível. A sua sexta-feira, a morte, ela diz assim, olha, acabou aqui o que era possível. E eu já disse para vocês nessa série, quando você começa a ver esse padrão de sexta, sábado e domingo acontecendo na sua vida, quando você começa a ver uma sexta-feira, cara, era para a gente começar a ter uma alegria, falar, opa, até aqui eu conseguia fazer, agora ficou impossível, agora eu só posso descansar. Agora Deus está atuando. É sobre deixar os limites da nossa condição. É interessante, né? Deus, que nada é impossível para Ele, Ele se limita a uma coisa, a nossa fé. Ele fala assim, eu vou fazer de acordo com a sua fé. Nada é impossível para mim, mas eu vou na sua fé. E ao mesmo tempo, a nossa fé, ela é um convite para a gente entrar na dimensão do impossível dele. A nossa fé é uma hora que a gente olha para Deus e fala, Deus, eu não entendo, mas eu confio que você é capaz. Então tem uma troca. Ok, eu vou me limitar por você, contanto que você se ilimite por mim. É isso que Deus tem para a gente. E essa é a história do domingo, essa é a essência do domingo. Atos 2, 24. Tiago, vamos comigo, Tiago. Pode dizer, Deus, obrigado pelo Tiago. Você que não trouxe a Bíblia. Atos 2, 24 diz assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Na verdade, o que você vai entender ao se relacionar com Deus é que aquilo que você acha que é impossível, improvável, para Deus é impossível Ele não fazer isso por você, portanto que Ele te ama. Caramba, Deus, mas agora o casamento acabou, agora o relacionamento acabou. Deus, agora eu estou doente, agora está indo para a morte. Deus, agora essa empresa faliu. É impossível resolver agora. Não, é impossível que eu não me envolva e resolva. Apenas creia em mim. Para mim, cara, eu vou atuar. O amor de Deus se expressa sem limites para nos resgatar. O amor de Deus se expressa sem limites. Deus não se limita. Mas a cruz, e o domingo ele fala sobre o túmulo, né? Engraçado, o maior símbolo do cristianismo é a cruz. Mas a cruz fala de sexta-feira. O maior símbolo do cristianismo, na minha opinião, deveria ser esse túmulo vazio. É que ia ficar muito difícil fazer uns pingentes com um túmulo vazio. Porque o vazio não é difícil expressar, né? Como é que eu fiquei pensando, caramba, já pensou se o túmulo vazio fosse a expressão do cristianismo, a gente ia botar um túmulo vazio aqui na igreja, assim. É mais fácil botar uma cruz. Mas o túmulo vazio, ele é a essência do cristianismo. Cara, você olhar ali
e ver que do escuro, do nada, Deus criou algo novo. Sabe quando você tem um papel e você está escrevendo uma carta? Eu sei que ninguém mais aqui escreve carta no papel. A Reni me faz escrever cartas de papel de vez em quando. Ela fala, por e-mail não vale, escreve por papel. Mas o ponto do papel é que você escreve, você erra, você tem que apagar. Não é igual o e-mail que você vai lá e apaga, fica igual. E depois de errar tantas vezes, você conclui que o melhor que você tem a fazer com aquele papel é jogar fora e pegar um papel em branco. E às vezes a nossa vida, a nossa jornada com Deus, a nossa vida, a gente já errou e já apagou, e já errou e já apagou, e o negócio é tão feio que a gente fala, cara, é melhor começar do zero. Cara, me dá, sabe, aquela casa que você já reformou, já emendou, cara, eu quero mudar dessa casa, não aguento mais. Ou aquela roupa que você já emendou, aquele carro é tão bom, carro novo, né? Cara, aquele carro que você já conhece todos os defeitos, e o ar está pifando, e a trava não trava mais, e o alarme dispara no meio da noite, e o pneu está careca. E você fala assim, olha, como é que reforma esse carro? Não, esse carro aqui tem que jogar fora e pegar um carro novo. É isso que Deus fez com a gente. Ele não fez uma mudança, o túmulo ele não aponta para uma mudança incremental, mas aponta para uma revolução. A nossa mente está acostumada com mudanças incrementais. Entende? Se você pegar a nossa oração de todo mundo aqui, botar num papel e fazer uma estatística, 99% das nossas orações é: Deus, eu quero mais saúde, eu quero ficar mais feliz, eu quero mais dinheiro, eu quero tudo um pouquinho melhor, tudo incremental, uma casa um pouquinho melhor, tal. Mas o que Deus tem para nós é revolucionário. É algo que transcende o que você é capaz de imaginar. É algo que vai numa direção que resolve os problemas que você não imaginou que tinha. Então, a gente tem, na história da humanidade, a gente tem avanços incrementais e de tempos em tempos a gente tem uma revolução. Aí eu fui no ChatGPT e botei assim, quais são as revoluções, as últimas, sei lá, me lista 10 revoluções aí, invenções e inovações que mudaram o mundo de forma dramática. E ela listou aqui a invenção da imprensa, por exemplo. Cara, que legal. Até ali, as pessoas não tinham acesso à informação. As pessoas não conseguiam ler a Bíblia. Tem noção que isso que a gente tem aqui, o Tiago podendo abrir a Bíblia que você leva para casa, até 1500 e alguma coisa, quando Gutenberg inventou a imprensa, as pessoas não tinham acesso. Você não conseguia passar a informação. Quando você morria, toda a informação morria com você. Cara, quando ele inventou aquilo, ele revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. Agora você pode aprender o que as pessoas sabiam. Outra inovação, eletricidade. Imagina um mundo sem eletricidade como era. Tudo que a gente faz de noite, cancela. O culto da noite, inclusive. Cancela ar-condicionado, cancela... Cara, tantas outras invenções, computação, internet, tudo isso veio porque alguém inventou eletricidade. Antibióticos, né? Cara, antibiótico é uma invenção que a gente agora é capaz de lidar com remédios, com doenças que antes matavam a gente. Eu estou dando alguns exemplos para você entender o que é uma revolução. O que é que Jesus fez com você quando Ele ressuscitou? Quando Ele levantou daquela tumba, Ele estava fazendo uma revolução, uma inovação na sociedade que nem antibiótico, nem eletricidade, nem a imprensa, nem o automóvel, o avião, a fibra ótica, nada disso pôde fazer. Tudo isso é superficial. Você pode ficar triste no telefone ou sem telefone, com eletricidade ou sem eletricidade, com antibiótico ou sem antibiótico. Aquilo não afetava nada o que tem por dentro. Mas o que Deus fez, o que Jesus fez ao ressuscitar, foi revolucionar você e eu por dentro. Uma revolução por dentro. E aí é óbvio que existem muitos aspectos, eu vou destacar alguns aqui rapidinho para vocês. Mas a Páscoa, aliás, anotei aqui. A Páscoa é a revolução da vida, a inovação do coração humano. Você é uma inovação maravilhosa. Você consegue falar para você mesmo, cara, eu sou fruto de uma inovação maravilhosa. Eu sou fruto de uma revolução, eu sou uma versão, não um upgrade, eu não sou incremental, eu sou uma coisa totalmente diferente porque Cristo ressuscitou. E eu separei aqui 3 aspectos. O primeiro dessa revolução, ele te transportou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Está em Colossenses 1,13.
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe, a nossa oração é: Deus, me livra das ameaças, né? Às vezes você está num lugar e você fala: Deus, me tira daqui, né? O lugar onde eu moro teve alguns assaltos assim na saída do condomínio onde eu moro. Então, a gente está diante daquela ameaça ali localizada, e agora quando a gente sai de carro, a gente fala: Deus, eu sei que você está protegendo e tudo mais, mas a nossa mente só consegue lidar com, cara, as ameaças momentâneas, né? Cara, o Brasil está ruim, vou viajar, vou me mudar para outro país. Esse lugar está ruim, vou me mudar para um prédio. Cara, Deus pegou e te transportou, não de uma pequena ameaça, não de algo que pode fazer mal ao seu corpo, Ele te transportou para um reino totalmente diferente. Ele não te deu uma proteção, te evitou alguma coisa que o mal possa fazer com você, mas Ele te transportou do domínio das trevas. As trevas não têm mais domínio sobre você. Isso fala sobre Às vezes, quando a gente vai pedir a Deus, a gente não tem noção do tamanho do problema. Sabe quando você não tem noção do problema, você fala: Deus, eu só preciso que você me livre daqui até em casa. Quando chegar em casa está tranquilo. E Ele fala: meu filho, você não tem ideia dos perigos que você está correndo. Não tem lugar, porque ainda que você esteja em casa trancado, o mal que te domina está dentro de você e vai com você até lá. E você é capaz de fazer mal para você lá na sua casa. O que você precisa é ser transportado do domínio do mal. E aí, aonde que você estiver, ainda que estiverem te ameaçando, eu estarei com você. Eu estarei com você. A revolução da ressurreição é uma revolução onde você não precisa mais ter medo. E a gente ainda está renovando a nossa mente sobre isso, sobre não ter medo, porque, cara, às vezes a gente olha para o mundo e a gente tem medo. Outra coisa que Ele fez, Ele cancelou o escrito da dívida. Mais do que perdoar as nossas falhas, Ele mudou o padrão de justiça. Quando a gente vira e fala assim: Deus, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. Você conhece essa oração? Deus, me perdoa, eu não faço mais isso. Você está lidando com um problema e dizendo: não, o problema é tranquilo, Deus, é só aqui. E Deus está falando: meu amigo, você vai fazer isso muitas vezes ainda, você precisa de um perdão. O que você precisa não é que eu te perdoe simplesmente, eu te perdoo, lógico, mas você precisa de uma novo padrão de justificação, do contrário, você nunca vai ser justificado. Então, Jesus vai, cancela a lei, cancela os mandamentos que eram contrários a nós, a gente já leu isso aqui, pregando na cruz, Ele anula as ordenanças e fala: beleza, agora a sua justificação não é mais de acordo com o que você faz, mas de acordo com o que você crê. Pela graça, vocês são justificados. A revolução da Páscoa, a revolução da sexta, sábado, domingo, a revolução do poder de Deus na nossa vida, é que Ele mudou o padrão de justiça para que você pudesse ser justificado. Então, quando você se aproxima dEle, não faz mais sentido você se aproximar dEle como se você fosse a velha versão sua. Você precisa chegar nele e falar: Jesus, eu sou a versão nova. Eu não sou mais aquele iPhone 2, 3G. Eu sou outro. Aliás, eu não sou mais aquele Nokia. Agora eu sou um Samsung. Top, Galaxy. Eu sou outra coisa. Pare de viver como se você fosse a versão antiga. Ele anulou e Ele mudou o padrão para você. Anotei aqui também que uma outra revolução do que Jesus fez na cruz, ao ressuscitar, é que mais do que começar do zero, Ele te deu uma nova natureza. 2 Coríntios 5:17 fala isso para a gente. Que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E o que ele está falando é mais do que começar do zero. Imagina um jogo de xadrez onde você é uma das peças. Você nasceu peão. Você sabe o que é xadrez? Todo mundo aqui ligado? Você nasceu peão. O jogo foi evoluindo de um jeito que você estava perdendo o jogo. Se ele simplesmente falasse para você: vamos começar do zero. Se a ressurreição de Cristo fosse simplesmente: vamos começar do zero, já seria maravilhoso. Jesus, eu preciso começar de novo, eu errei, eu tomei decisões erradas, mas agora eu vou acertar. Mas não só Ele começa do zero, agora você deixa de ser peão, agora você é o quê? É a rainha que é a mais poderosa da rainha. Cara, você não é mais peão, você é rainha. Vai comigo no exemplo, ok? Estou falando que vocês são rainhas. Se você fizer um corte na internet depois, falar: esse pastor está dizendo que as pessoas são rainhas. Pelo amor de Deus. Mas enfim, cara, Ele te fez nascer de novo, mas
Não só nascer de novo, mas uma nova criatura, uma nova condição, uma nova... Cara, não é que eu não vou mais errar. Agora eu sou uma coisa diferente, eu sou uma criatura diferente, eu fui feito de um jeito onde errar não é mais a minha inclinação, não é mais o meu natural. Eu não vivo mais, eu não sou mais aquele peão que anda uma casa para frente, uma casa para o lado, uma casa... Cara, agora eu posso passar por cima disso e transcender. Exemplos de xadrez aqui ainda valendo. A lista continua, proximidade ao Pai, herança, Espírito Santo. O que significa isso para a gente hoje? Que o domingo é o poder de Deus para fazer as coisas numa dimensão que você não entende. O tanto que a sexta é dolorosa porque a gente acha que entende o que morreu ali. A sexta fala sobre o fim de algo que a gente conhecia, a morte de um contexto. O sábado é duro porque você está esperando, porque você não tem nada para fazer, a vida continua. Mas tudo isso vale a pena por um domingo que, vai em dimensões que você nunca imaginou. Você acha que você está orando por um relacionamento novo, mas você não tem ideia da dimensão do que Deus tem para você. Deus vai te transformar, não só cumprir o que você pedia, mas muito mais profundo. Você acha que está pedindo um emprego novo, você acha que está pedindo a cura de alguém, mas Deus está operando algo numa dimensão que você não imagina, que você não consegue conceber. Amém para isso? Essa é a essência do Evangelho. Por isso a gente não precisa ter medo da sexta, porque domingo é demais. E o que é interessante aqui é que quando Deus criou a humanidade a primeira vez, Ele fez no primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia Ele descansou, certo? Aquele era o primeiro dia do mês, do ano, da semana, do século, da coisa toda. Segundo dia, terceiro dia. Mas quando Ele refez e restaurou todas as coisas, Ele começa dizendo assim, no primeiro dia da semana. E eu achei interessante, porque Jesus podia ter ressuscitado no primeiro dia do ano, no primeiro dia da década, do século. Podia falar, olha, Deus refez tudo e agora começou um novo ciclo de 10 mil anos. Mas Jesus, ele ressuscita no início de uma semana. E o nome dessa série não é, outubro, novembro, dezembro, dizendo que todo ano a gente passa por isso. O título dessa série é Sexta, Sábado e Domingo. E eu acho que quando Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana, Ele está dizendo assim, esse ciclo de sexta, sábado e domingo, ele é mais frequente do que você imaginava. Esse ciclo é uma coisa semanal na sua vida. É uma coisa recorrente. E você não precisa, apesar de que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa de uma forma definitiva, nós estamos experimentando isso na nossa vida em vários ciclos, em várias frequências. Timóteo, estou passando por uma sexta, e não acho que é a última sexta que você vai viver. Não acho que isso é o final. Não acho que isso é a conclusiva. Não, agora morri, Jesus ressuscitou, agora eu sou uma pessoa nova, agora acabou. Amigo, sexta, sábado e domingo. A boa notícia é que daqui a pouco é sexta de novo. Ou a má notícia. Mas vem outro domingo. E depois vem outra sexta, e depois outro sábado e outro domingo. Ele não para de fazer isso na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Mas quando você se dá conta do que significa o poder de Deus no domingo, você para de ter medo da sexta-feira, certo? A família da Reni, não a minha, para ficar bem claro, tem uma brincadeira, um amigo secreto, que acho que chama inimigo secreto. Já viram uma brincadeira? Eu aprendi com eles, onde você tem um amigo secreto, aí você pega o presente, você abre, e você vê o que é, e aí, beleza, você ficou com ele. A próxima pessoa pode escolher, ou pega o seu presente, que ela sabe o que é, ou ela pode escolher algo novo da mesa, que está embrulhado. E é uma brincadeira que fala sobre você prefere o que você sabe o que é, ou você escolhe a possibilidade de algo novo. Basicamente, a brincadeira é essa. Eu quero ir na cafeteira ou eu corro o risco de uma Havaianas? Né? E aí tem as maldades lá na brincadeira, de vez em quando tem uma manga, por exemplo, embrulhada no negócio.
Caramba, eu podia ter pego aqui esse sistema de som, mas eu peguei a manga. Ai, que legal. Né? Tem essas coisas. Essa é a brincadeira, essa é a graça da brincadeira. Mas, na nossa experiência humana, nem tudo que é novo é bom. Concorda? De vez em quando você troca de emprego, o emprego novo é pior que o antigo. Você fala, eu queria voltar. Né? Troca de carro, troca... Cara, nem sempre a coisa nova é boa. E aí a gente fica com medo do desconhecido agarrado no conhecido. Né? Pelo menos esse aqui eu sei como é. Como é que é o próximo? E o convite de Jesus na Páscoa, e o convite de Jesus na sexta, sábado, domingo, é dizer o seguinte: se eu te prometi, o domingo é bom. Eu estou te convidando a abrir mão do que você conhece, pelo que você não conhece, confiando que eu sou um cara que sei dar bons presentes para você. Eu quero concluir essa série e essa mensagem sobre Páscoa dizendo assim: eu sei, por experiência própria, que é super difícil abrir mão do que a gente conhece. E muitas vezes, sexta, sábado, domingo, é sobre a morte de algo que era bom. É sobre a morte de algo que era confortável. É sobre a morte de algo que você estava acostumado. E Deus fala assim para você: você está gostando do que você está vivendo? Aham. Abre mão disso aí, entrega isso na sexta-feira, que eu tenho algo novo para você no domingo. E às vezes a gente fica assim: Jesus, eu vou ficar aqui na quinta. Eu vou parar minha semana na quinta. E algumas áreas da nossa vida, por escolhas nossas, estão paradas na quinta-feira. E você nunca experimenta o domingo porque não quer passar pelo sábado. E o convite de Jesus para nós, o tempo todo: confia em mim. Passa a sexta, sábado comigo. Confia em mim. Então vamos lá, sexta, sábado e domingo. O convite de Jesus é constantemente isso. Os discípulos passaram pela sexta, pelo sábado e pelo domingo com Jesus. E depois passaram por muitas outras sextas, sábados e domingos. Foram perseguidos, coisas deram errado, erraram, tiveram que se reinventar. Você, talvez, se você nunca recebeu Jesus no seu coração, talvez você nunca passou por uma sexta, sábado e experimentou o domingo dele. Mas ao mesmo tempo, talvez você é um cristão há muitos anos e você já passou por alguns. E o convite e o poder esse poder renovador de Jesus é um poder de viver pela fé. Não é um otimismo, mas uma convicção de quem confia. Meu pai sabe o que é melhor para mim. Se Ele está me dizendo para dar isso, Ele tem algo melhor para mim. Se Ele está dizendo para eu abrir mão disso, Ele tem o melhor para mim. Se Ele está me dizendo vai nessa direção, Ele tem o melhor para mim. O poder de sexta, sábado e domingo. Acredito que a Páscoa é um incentivo à fé. Sempre que você se deparar com uma promessa que exige morrer para o que você conhece e receber algo novo pela fé, vá adiante. Vá adiante. Quero te convidar a ficar de pé, a gente vai cear. Se você recebeu um copinho, tem tipo uma tampinha que você abre e tem um pão. Se você não recebeu esse copinho, levanta a sua mão, alguém vai entregar para você. Esse pão, ele é um pedaço de matzar, que é o pão que os judeus foram ensinados, instruídos a celebrar a Páscoa. A Páscoa, ela inicia a festa de pães ázimos, né? E é um pão que fala sobre não ter fermento, no sentido de um Jesus que morreu por nós sem pecado, perfeito. Ele é um pão que ele é perfurado, que fala sobre o corpo de Jesus que foi perfurado para nos dar alimento. Esse pãozinho ele é perfurado para que o calor no forno possa preencher ele de forma igual e facilitar na hora que você come. Ele é um pão que foi queimado, mas ao mesmo tempo ele é um pão que te dá vida, que te dá sustância, fala do pão da vida. E normalmente a gente se lembra, quando come a ceia, a gente se lembra do corpo de Jesus que foi entregue por nós, da morte na cruz. Mas eu quero te convidar a se lembrar do corpo de Cristo que ressuscitou. Eu vou ler aqui com vocês
1 Coríntios 15, 20 e 26, fala sobre essa ressurreição e fala sobre esse corpo. Presta atenção, 1 Coríntios 15, 20 e 26, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma em que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Essa ceia também aponta para a ressurreição. Deixa eu te falar uma coisa, nem a morte vai te segurar. Nem a morte pode nos segurar. Nós celebramos o corpo de Cristo, o corpo entregue, mas o corpo que foi ressuscitado, vivificado, fala de um dia que eu e você vamos ressuscitar com Cristo, na segunda vinda dele, para estarmos juntos celebrando essa Páscoa, essa ressurreição concluída. Então, se você puder comer esse pão, agradecendo Jesus, obrigado porque com você eu ressuscitei e hoje eu tenho vida eterna. Se você abrir a camadinha que tem camadinha prateada, você vai ver um suco de uva que fala do sangue de Jesus. E é lógico que esse sangue fala sobre, é um símbolo, aponta para que Jesus derramou na cruz, aponta para o sangue na porta que marcava as casas do povo de Deus, que o mal não podia passar, mas aponta também hoje para uma marca que você tem. Você hoje tem uma marca do Cordeiro. Às vezes a gente vive como cristão muito mais preocupado com a marca da besta. Ai meu Deus, a marca da besta. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus é a marca do Cordeiro. Onde você entra, os poderes espirituais daquele lugar sabem que você é marcado. Que você é marcado. Você entra numa reunião, você se envolve num assunto, mesmo no trânsito, você entrou naquela rodovia, cara, alguém marcado pelo sangue do Cordeiro está aqui. Isso fala sobre uma proteção muito mais profunda do que você imagina, muito mais restauradora, muito mais firme do que qualquer coisa que você imagina. Vou te convidar a beber esse suco, agradecendo a Jesus, porque Ele te marcou. Enquanto a gente canta, eu quero te dar um pouquinho de tempo para você agradecer a Deus, para você começar a agradecer porque você não foi largado nos teus problemas, você não foi abandonado ali naquele lugar, porque o poder infinito dele está atuando sobre você. Agradecer a Deus porque, apesar de você estar passando por sextas e sábados em algumas áreas da sua vida, você crê no domingo. Agradecer a Deus por uma vida onde você pode confiar no poder da ressurreição em todas as áreas da sua vida. Vamos tirar um tempo para agradecer. Quem se compara
Pai, nós te agradecemos pela Páscoa. Nós te agradecemos pelo domingo de Páscoa, pela ressurreição de Cristo. Nós te agradecemos porque a tua vida entrou em nós. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Obrigado porque onde os nossos olhos veem perda, fim da linha, falta de esperança, a tua palavra e as tuas promessas nos garantem que você é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, onde nós vemos impossibilidade, você vê algo totalmente possível, algo acontecendo que está sendo operado. Obrigado, Jesus, por esse poder sobrenatural sobre nós. Obrigado, Jesus, por esse poder sobrenatural sobre nós. Quero declarar sobre a sua semana uma semana abençoada, uma semana de ressurreição, uma semana do poder de Deus atuando em cada área, em cada situação, uma semana de Deus onde você talvez está imaginando ir lidar com a tumba, está imaginando ir lidar com um corpo morto, está imaginando ir lidar com uma pedra impossível de ser rolada, mas uma semana onde você encontra a pedra rolada, você encontra uma tumba vazia e você encontra um Jesus ressurreto. Você encontra um problema resolvido de uma forma que você nunca ia poder imaginar, porque Jesus está com você. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.